Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Silva, diretor executivo da Conta Pet. Nós somos uma contabilidade especializada no segmento Pet-Vet e hoje nós vamos falar da MP 936. Eu estou aqui com a doutora Helena. Por gentileza, doutora, se apresente. Ótima tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Meu nome é Ana Helena Rister, sou advogada na área veterinária, do Rister Advocacia Veterinária. E hoje a gente se juntou aqui, a Contabilidade Pet, a Advocacia Pet, através da plataforma da VetSign, para trazer informações sobre essa nova MP, que é a 936, e que está trazendo tanta polêmica, sobre a redução de salário ou a suspensão do contrato de trabalho. Exato. Já entrando no nosso assunto principal, já no foco do nosso bate-papo aqui, doutora, a gente pode falar então que tem dois tipos de situação aí onde já era previsto, até na medida provisória 927, que foi revogado, que seria a questão da redução da jornada e salário e também da suspensão, e que nessa nova medida provisória passa a ser permitido aí pelas empresas reduzir jornada e salário e também suspender os contratos, Então esses são os maiores objetivos dessa medida provisória, Exatamente. Falando daquele... Na verdade, na 927, como você disse agora, essa medida veio mais ou menos ali, mas não teve uma reação boa, Então ela foi suspensa. Mas a gente que é da área aqui, acredito que vocês também, já estavam esperando uma MP que viesse trazer uma situação, um equilíbrio maior entre o governo entrar também no meio do pagamento, não só deixar tudo nas costas do empregador, Essa que é a grande pegada dessa MP. Ela traz o governo pagando uma parte ali do benefício, que a gente pode falar mais à frente, e não deixa tudo nas costas do empregador, também não deixa o trabalhador tão a risco, porque o que a gente está vendo, acredito que no seu dia a dia também, é que muitas empresas já estão falindo, muita gente já está sendo mandada embora, Então essa MP veio para tentar dar uma equilibrada aí. Não é o que a gente tem de melhor no mundo perfeito, mas é o que a gente tem hoje, e a gente tem que lidar com isso, porque tem que trazer um equilíbrio e todo mundo vai perder, Exatamente, todo mundo está perdendo. Acho que ambos os lados estão perdendo, e esse é um momento de sobrevivência, Então essa medida exatamente para equilibrar essa situação e fazer com que os empregos e a renda seja mantida e que a empresa também continue aí, tenha condição de continuar com essas atividades e não perder também bons profissionais, Porque a gente sabe das dificuldades de recontratação, de outras pessoas, enfim. Então, falando da questão da redução da jornada e do salário e também da suspensão, a gente pode começar falando pela questão do prazo, Quais foram os prazos estipulados, Então, a gente tem aí para redução um prazo de máximo de 90 dias e para suspensão de contrato 60 dias. Seria isso, Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Porque não às vezes a pessoa lê, ouve falar, nossa, vai reduzir meu salário até acabar essa pandemia, vai reduzir o ano inteiro. Não. O empregador pode reduzir até no máximo 90 dias, não precisa ser 90, pode ser 45, 46, 47. E na questão da suspensão, a lei é clara, pode ser 60 ou 30 e 30. Tem essas duas opções. Lembrando que são prazos máximos, Não necessariamente 60. Exato. Falando já em prazo, tem a questão também que foi mencionado nessa medida provisória em relação ao tempo que o empregador vai ter de comunicar ao funcionário e o sindicato, o Ministério da Economia, Então, tem um prazo de 48 horas para a empresa comunicar ao funcionário e até 10 dias para comunicar ao sindicato, ao Ministério da Economia, que isso ainda vai ser regulamentado. Na verdade, não veio nessa medida provisória. Isso. Correto? É interessante se apegar nesses detalhes, porque às vezes passa batido, principalmente esse anterior, o de 48 horas que tem que avisar o empregado. Muita gente não vai cumprir, chegou, já vai querer viu o vídeo, já vai querer colocar em prática no mesmo dia. E é interessante observar isso, porque se no futuro tiver processo judicial, o que vai acontecer, vai chover processo judicial no futuro,
o empregador, se falhar nesse tipo de situação, se não respeitar prazo, ele vai estar sujeito a perder um processo e ter um grande prejuízo financeiro por um detalhe bobo desse. Então, é importante saber, sim, 2 dias de antecedência para encaminhar a proposta, aí sim o empregador vê, depois disso, 10 dias, encaminha para o sindicato e para o Ministério da Economia, né? Esses são pequenos detalhes que fazem diferença lá na frente, né? Em relação vamos falar da redução, em relação às faixas que foram, né, apresentadas, a gente tem aí as faixas de 25%, 50% e 70%, mas tem alguns critérios também, né? Porque na faixa de 25%, aí a doutora me corrige se eu estiver errado, 25% seriam para todos os empregados e todos os tipos de salário, né? Todas as faixas salariais. Né? Entrando Exato. na faixa de 50% e 70%, aí sim você tem um detalhe, né? Ou seja, entrando na faixa de 50% e 70%, você pode fazer o acordo individual ou coletivo, né? E sendo que o individual seria apenas para as pessoas que ganham lá até 3.135, que seriam 3 salários mínimos, ou o empregado que ganhe 12.212 ou mais que isso e que tenha nível superior, né? Então, você pode falar um pouquinho melhor? Porque assim, a MP, ela padronizou. Às vezes a pessoa pode olhar, já tem essa discussão até, nossa, mas só tem essas 3 faixas, eu não posso diminuir 60? Não, ela padronizou porque não teria como o governo analisar caso a caso de todas as empresas se tá bom ou não. Então ela trouxe 3 opções, como você bem falou, 25%, todo tipo de empregado, não importa, vai poder fazer o acordo individual, está liberado. Então a empresa quis reduzir 25% do salário, tranquilo. Agora, se for reduzir 50% ou 70%, só resumindo o que você falou, precisa de acordo ou convenção coletiva, a não ser que o empregado ganhe até 3 salários mínimos ou ganhe mais do que 12.202,12 e tenha curso superior. Então, só nesses 2 casos é que não vai precisar do acordo coletivo e pode ser individual. Mas 25% está liberado. Lembrando que daí a parte de contabilidade é mais com você do que comigo, que essa porcentagem com relação ao salário, ao seguro-desemprego, não é? Exato, na verdade a base, isso não é tão claro ainda para algumas pessoas, né? A base, na verdade, ela é a parcela do seguro-desemprego e não o salário em si do empregado, né? Então, todas as reduções que ocorrerem, né, 25%, seja 50% ou 70%, ela vai ser, a base de cálculo vai ser a parcela do seguro-desemprego que a pessoa teria direito, né? Então, isso é importante a gente enfatizar aqui também, a questão da base de cálculo, né? Não sei. Porque o governo vai ajudar o empregador a pagar essa quantia que falta. Então, por exemplo, reduziu 25%, tem essa outra quantia, mas não vai ser, o governo não vai pagar 25% do salário, então. Ele vai pagar 25% sobre a tabelinha do seguro-desemprego, que acho que nem convém trazer aqui agora, porque é muito técnica, mas será esse valor. Lembrando que o teto do seguro-desemprego é R$1.813,03. Então, é mais ou menos esse valor aí, com o percentual, né? Isso, exatamente, com o percentual de redução, exatamente. Só para ficar bem claro. E você falou aí, quando na sua fala, sobre o empregado, que todo empregado... E eu me lembrei de um questionamento que eu estou tendo bastante, é um dos principais questionamentos. Para quem pode ser aplicada essa MP? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Aqui a gente está falando de direito do trabalho, seletista, CLT, vínculo empregatício. O que isso quer dizer? Vínculo na carteira. Se o empregado é registrado na carteira, pode fazer tudo que a gente está falando aqui. Mas autônomo, MEI, qualquer tipo de PJ, prestação de serviço, não entra aqui. Seriam outras medidas de outras MPs que também não cabe a gente falar agora aqui, porque o tempo também é curto, mas que podem procurar a gente depois para perguntar, procurar a VetSign, que a gente está aí para ajudar. Mas isso aqui é para empregado registrado. Entra gestante, entra aprendiz, entra todo tipo de empregado. Não vai entrar estagiário, porque o estagiário não é um empregado. Estou falando isso porque eu sei, né, você deve saber também que nas clínicas veterinárias tem esse costume de trazer o estagiário. Então, não entra o estagiário, porque o estagiário ele não ganha salário
ele não cumpre jornada, é outro conceito. Então, nessa MP ele não entra. E também outra questão, se tiver 2 contratos, se eu trabalhar em 2 lugares, vou poder receber nos 2 tranquilamente, a não ser que a pessoa receba um benefício previdenciário, por exemplo, seja um aposentado, receba seguro-desemprego, aí não tem como se aproveitar dessa MP, mesmo que tenha algum contrato de trabalho vigente. Ou é o benefício previdenciário, ou é essa MP. Então, aposentado, por exemplo, não tem acesso a essa MP. Tá, legal. E em relação à questão do prazo também, né, que foi apresentado aí, a empresa tem um prazo aí para comunicar o empregado e também para mandar a informação para frente, né, para comunicar no sindicato, Ministério da Economia. Então, é 48 horas para comunicação ao empregado e até 10 dias para comunicar o Ministério da Economia, o sindicato, o acordo que foi feito ali entre as partes. Isso aí é um ponto muito importante, até já no aspecto jurídico, né? Eu queria, obviamente, as suas considerações em cima disso, porque isso é um detalhe, né? Então, a empresa que, de repente, não se apegar a esse detalhe, achando que isso não vai fazer uma diferença lá na frente, aí se engana, né? Porque é aí que está a questão da coisa, né? A gente está num período muito instável. Eu já estou vendo dentro do direito, eu tô assistindo muita live dos grandes nomes do direito, estou estudando muito sobre isso, e vendo que já existe uma movimentação muito grande da justiça não aceitar integralmente, não só a SMP, como as outras. Tá, assim, uma guerra dentro do direito do trabalho para saber se isso tudo é constitucional ou não. Por isso, assim, qualquer medida que o empregador for tomar, não só essa do prazo, também essa do prazo, mas qualquer outra, precisa ter um advogado do lado para falar para ele quais são os riscos, quais não são, porque, assim, existe uma movimentação já muito forte de que alguns artigos seriam considerados inconstitucionais. Então, sempre contar com um contador da área, advogado, aí a gente vai respaldando como dá. Mas essa questão do prazo, sim, ela evita de que no futuro o empregador leve um processo e acaba tendo um prejuízo financeiro muito grande porque não respeitou um prazo simples de 48 horas, por exemplo. Exato. No resumo, é que a gente está hoje diante de um cenário de grandes incertezas, né? A medida provisória ela vem para equilibrar um pouquinho essa situação entre as partes, a empresa e o funcionário, e é importante tentar seguir aí na risca aí as regras da medida provisória para que você consiga ter um pouquinho de blindagem em relação ao futuro trabalhista e por aí vai, né? Mesmo assim, não é uma blindagem 100%, né? Exato. Temos que ter essa consciência também, que amanhã pode vir outra também e mudar tudo isso que a gente está vendo. Exatamente, como já vem acontecendo diariamente, né? Já vem acontecendo. Muitas coisas vêm se modificando a cada dia e a gente recebe informação a toda hora. E a gente fala agora, à tarde já mudou, de amanhã de manhã já Exatamente. mudou, e por aí vai, né? A questão também que trouxe essa medida provisória, que seria legal a gente pontuar aqui, é em relação à garantia provisória do emprego. Né? Aquele prazo, né, que o empregado vai ter sobre o tempo, na verdade, que for feito o acordo, esse mesmo tempo, a mesma proporção ele tem após a finalização do acordo como estabilidade, né? Ou seja, se de repente for feita uma redução de 60 dias, né, de jornada de trabalho e de salário em 60 dias, ele tem mais 60 dias, ou seja, 120, né? Se for 90, ele tem 180 dias de garantia, ou seja, estabilidade de emprego. Isso também... Aqui a MP quis trazer aquele conceito da CLT, da estabilidade, por exemplo, a estabilidade da gestante. Por quê? Porque ela tá vendo que, a MP está vendo que, como vai tirar alguns direitos ali do trabalhador, está tentando, de outro modo, trazer essa garantia, para pelo menos tentar ajudar nesse sentido. Vai reduzir o salário, mas, por outro lado, vai ter uma estabilidade. Você não vai poder ser mandado embora. Não vai poder ser mandado embora, como você disse, durante o período da suspensão ou da redução, e se foi um mês, vai dobrar. Voltou, tem mais um mês de estabilidade. Lembrando que aqui não se aplica a justa causa. Se o empregador quiser e tiver motivo para demitir por justa causa, é normal, regra normal da CLT, como a gente já está acostumado. E até já aproveitando para falar nessa questão do prazo, né? Quando esse prazo se encerrar desse acordo, volta ao contrato original, né? Ou seja, todos os aspectos do contrato original, né? Todos os aspectos, inclusive o seguro-desemprego, caso ele venha a ser mandado embora no futuro, vai ser concedido normalmente, não vai uma coisa bater da outra, nem nada disso. Isso é legal a gente dizer, porque
também é uma das perguntas mais frequentes, né, no sentido de que o funcionário entende que ele pode ser prejudicado, de repente, depois que passar o meu período de estabilidade, eu for desligado e eu já tenho recebido o benefício do governo, eu não recebo mais seguro-desemprego? Exatamente. Nesse caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles estão separando bem. Não é um empréstimo, não é um adiantamento. Exatamente, ele não vai perder esse direito, né? Não. Tá, entrando, acho que da redução, basicamente é isso, né, da redução de jornada de salário, né? Entrando na questão da suspensão, então a gente tem aí, que a gente já falou, a questão do prazo, né, que não é 90, é 60, né? A questão da comunicação com o sindicato é a mesma, né? Então, os mesmos critérios da redução. E estabilidade, mesma coisa também. Estabilidade é a mesma coisa. O que é legal a gente pontuar aqui em relação à redução é a questão do contrato que for suspenso em relação aos benefícios, né? A empresa tem que continuar pagando benefícios, né? Na empresa, na verdade, que suspender ali o contrato, ela não vai ter mais a obrigação do pagamento de alguns benefícios. Ela tem que manter alguns, né? Que seria mais aqueles... Você pode falar um pouco melhor sobre isso pra gente também? Os encargos trabalhistas, você como contador sabe até melhor do que eu, eles vão ser suspensos. Exato. Então, aqueles encargos da folha do pagamento, está suspenso o contrato de trabalho, correto? Essa parte vai suspender tudo. O que tem que continuar são alguns benefícios que são os benefícios mais humanitários. Seria o auxílio alimentação, empresa que dá cesta básica, plano de saúde, esses assim. Esses têm que continuar. Agora, claro, auxílio transporte você não vai continuar pagando, que não faz sentido. Outros tipos de gratuidade, tipo adicional de função, insalubridade, gratuidade de tempo de serviço, claramente também não. Seriam só esses mais de alimentação e saúde mesmo. Tá, legal. A questão também na suspensão, tem também a questão do governo, existe a possibilidade do governo arcar com aqueles contratos suspensos com 100% do salário do empregado. Salário não, né, corrigindo o que a gente acabou de falar, não vai ser o salário, vai ser desemprego, né, não é o salário da pessoa, mas existe a possibilidade do governo arcar com 100% desse valor ou de 70%, né? Então, existem dois cenários aí também, claro que dentro do mercado que a gente já está acostumado a atender, a gente parece que pelo menos 99% das empresas aí, ou enfim, uma grande proporção, tende a se encaixar no benefício aí do 100%, né? Exatamente, porque para ser no de 70%, teria que faturar mais do que 4 milhões e 800 mil. E a realidade das clínicas veterinárias e hospitais que a gente vê é que não chegaram a esse faturamento em 2019. Mas se alguma tiver chegado, aí a regra é um pouquinho diferente. O governo não vai pagar 100% do seguro-desemprego, mas acredito que não seja o caso aqui. Então, no caso das clínicas que a gente costuma ver, na suspensão, você não vai precisar pagar o salário do empregado. É o governo que vai pagar a título de seguro-desemprego, não a título de salário. Exato, como uma ajuda compensatória, né? Então, exatamente. Utilizando o ano calendário de 2019, né, para essa análise, né? Então, para as empresas que faturaram aí até os 4.800.000, o governo vai arcar com 100% desse valor, né? É importante também a gente enfatizar a questão que ficou livre aí para as empresas que de repente quiserem repassar algum adicional de valor, né, além desse benefício de 100% que o governo vai arcar, né, e as empresas também podem, aí, por livre e espontânea vontade, adicionar um valor aí para o funcionário, isso aí é livre, e também não vai ter incidência de encargos, né? Esse é o interessante. O interessante é esse, porque a gente sabe que o grande problema do empresário é ter que pagar os encargos. Nesse caso, não. Se ele quiser dar uma ajuda de custo, não vai ter título de salário. Ou seja, não vai precisar pagar encargo nenhum, né? Esses que você está acostumado aí na contabilidade, por enquanto vai ficar suspenso. Seria mais uma ajuda mesmo, sem maiores compromissos. A lei traz essa possibilidade. A lei não, a MP, né? Exato. Falando da questão na verdade, em relação à suspensão, eu acredito também que a gente conseguiu pontuar aqui, né, os principais... os pontos mais importantes para eles entenderem. Exatamente. Em relação à questão também que eu observei bastante além dessa medida provisória, né, seria em relação às empresas que de repente interromperem, ou seja, desligar o seu empregado durante o período que o acordo estiver em curso,
né? Então, ela pode fazer isso, mas ela vai ter, obviamente, um valor de indenização aí para repassar para o funcionário. Ela pode fazer, mas existe uma indenização aí compatível ao período que ainda resta, né? Exceto que você já comentou também a questão da justa causa, né? Se justa causa ocorrer nesse período, aí não se discutir. Essa indenização seria a quebra da estabilidade, né? Que a gente conversou agora. Você falando isso, me lembrou outra situação. Na questão da suspensão, vamos supor que o empregador fez o acordo de suspender por 30 dias. Só que aí passou 15 dias, ele viu que já reabriu tudo, está tudo normal. Será que ele pode voltar atrás ou ele precisa deixar suspenso o contrato? Não, ele pode voltar atrás. O empregador, nesse caso, a lei traz isso expressamente. Se ele suspender o contrato de trabalho, ele não precisa seguir o prazo todo. O empregador, não o empregado. Se ele vê que tudo se normalizou, é só ele informar o empregado que o empregado volta ao trabalho, lembrando sempre das 48 horas. Legal, interessante. Uma outra coisa que eu pontuei aqui também para a gente falar seria em relação aos percentuais diferenciados, né? Então, a gente tem ali as faixas, voltando mais para a questão da redução, né? Então, a gente tem ali as faixas de redução 25, 50 e 70, e como você bem ressaltou também, que o governo estipulou 3 faixas porque não teria como ele analisar caso a caso. Mas caso a empresa ela saia desses percentuais, digamos que uma empresa que optou em fazer uma redução de 30%, né, ou de 40%, melhor dizendo, esses 40% não existe uma faixa, né, determinada pelo governo ali, foi uma coisa entre o empregado e o empregador. É importante a gente dizer que o governo ele vai se basear pela menor faixa, né? Então, se a empresa optar em reduzir 40%, o governo vai arcar com 25% apenas, né? Então, ele vai considerar ali a menor faixa, né? E assim sucessivamente, né? De repente, uma empresa optar em reduzir 60%, né? Ela não vai, no caso, o governo vai considerar um benefício para o empregado de 50%, né? Pegando ali a menor faixa. Isso que você falou já me fez pensar em outra situação. Lembra da MP 927, né? No artigo 2º da MP 927, tá? Assim, aquele artigo é um cheque em branco para o empregador. Ele traz a possibilidade, antes de vir isso aqui, na 927, ele traz a possibilidade do empregador, em igualdade com o empregado, os dois ali decidirem em um acordo individual o que precisar. É isso que está falando o artigo. A gente do direito fala para a pessoa ter muito cuidado nessa estipulação, nesse acordo, para que depois não vire um processo e a Justiça do Trabalho fale, não, isso é inconstitucional, esse acordo está prejudicando muito o trabalhador e etc. Então, você falando isso me fez pensar em situações em que o empregador já se manifestou, ele não esperou a SMP sair, foi lá, fez um acordo individual com o empregado e já reduziu o salário. E já está acontecendo isso. Então, o que eu posso falar para essa pessoa? Lógico que seria interessante estar vendo o que ela pactuou ali, porque é um novo contrato, né? Mas por cima, assim, sem entrar em caso a caso, se ela conseguir, a partir dessa MP, se encaixar e deixar aquele acordo de lado, é melhor. Não estou falando que aquele acordo vai dar errado. Isso só vai acontecer caso o empregado entre com o processo e o juiz da Justiça do Trabalho fale que aquele acordo está inválido, mas a chance disso acontecer é muito grande, como eu já falei mais no começo desse vídeo. Então, se o empregador conseguir se encaixar, deixa aquele acordo de lado um pouco agora e se encaixa nesse, é melhor. Vai ter um respaldo jurídico bem maior aí na questão de um futuro processo. O risco é menor, né? O risco é menor. Né? O risco é menor. Como a gente disse, não existe uma blindagem 100%, mas o risco se minimiza bastante. A gente vai pelos riscos menores. Exatamente isso que você falou. Exatamente. Tá, legal. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, eu acho que a gente conseguiu pontuar aí os principais aspectos da medida provisória. Fazer uma consideração final, porque muita gente está com essa dúvida também em relação a como que vai ser feito esse comunicado, né, para o Ministério da Economia, quando que o empregado recebe aí a primeira parcela, né, oriunda aí desse benefício emergencial, né, então é fato, né, a gente dizia até aqui, pelo menos, né, de que não foi regulamentado, né, a forma como vai ocorrer essa comunicação, né, se vai ser um link, se vai ser uma plataforma, se vai ser um site, enfim.
Exatamente. Não existe uma regulamentação em relação a esses passos ainda, que deve estar para sair, né? Porque, para variar, o governo não deu todas as respostas, né? Deu SMP, mas ainda falta uma portaria para regulamentar. Então, continuamos no aguardo para que saia, para que o Ministério... Lembrando que o Ministério vai ter 30 dias, isso já está escrito nessa MP. Depois da comunicação, o Ministério ainda vai ter 30 dias para efetuar esse pagamento. Mas como vai ser feito, por onde vai ser feito, se vai ser feito o depósito, não podemos responder por enquanto até a data de hoje. Exato. Bom, então a gente trouxe aqui todos os aspectos da medida provisória. Eu espero que a gente tenha contribuído aí para quem está assistindo a gente, né? E vamos aguardar aí, obviamente, os próximos passos, as próximas notícias e principalmente em relação à regulamentação disso tudo, né? Como é que vai ser na prática isso, porque é uma dúvida que todos nós temos, porque não existe ainda uma determinação. E assim que a gente souber, a gente vai estar repassando a informação também, né? Então, quero agradecer já a presença de todos aqui, né? Quero dizer que é uma honra, doutora, estar fazendo esse bate-papo com você aqui. Agradecer a VetSign também pelo espaço, né? E estamos à disposição, aí seguimos na luta para que a gente consiga superar aí as dificuldades e essa crise, né? Muito obrigado, faço das suas palavras as minhas. Só queria fazer uma pequena consideração para o pessoal aqui. Espero que tenha ficado claro que a gente está falando de uma MP específica, que é a 936. A gente ainda tem outras possibilidades. Não é que agora, eu vi gente perguntando isso também, não é que agora entrou a SMP e tudo que tinha para trás morreu. Não, é apenas mais uma opção. Dentre as opções que o empregador já tinha, que a 927 trouxe, teletrabalho, férias, enfim, antecipação de feriado, continua tudo isso, igualzinho, não mudou nada. SMP, ela só trouxe mais uma opção, porque às vezes a pessoa vê esse vídeo e acha que então, tudo que eu fiz antes agora mudou. Não, é apenas mais uma opção. E se tiverem ficado com mais alguma dúvida, sabem onde nos encontrar, só mandar uma mensagem aí para a VetSign, ou para a Advocacia Veterinária lá no Instagram, advocacia.veterinária, ou para o Conduta Pet. Marcelo, muito obrigado pela companhia, você sabe quanto eu admiro o trabalho da Conduta Pet. Pessoal, muito obrigado pela audiência, VetSign, muito obrigado pelo espaço, e estamos aí. Isso aí. Até a próxima, então. Até a próxima, tchau.